Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Wesley e eu estou gravando esse vídeo porque tenho visto muitos comentários em relação sobre a templo, a igreja. O que é igreja, né? Será que a igreja é apenas os membros ou será que a igreja também é uma edificação, né? Todo mundo, ou eu tenho visto várias pessoas falarem sobre isso, né? Mas de fato, o que a Bíblia diz sobre isso? É, em Lucas capítulo 4, no verso 16, diz assim: Jesus, né, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Há várias outras passagens. Para quem é estudante da Bíblia sabe que Jesus tinha um hábito, né, tinha frequência de visitar a sinagoga. Ele tinha essa frequência. E também o templo. Quando ele podia, ele ia até o templo. Mas você que é leitor, né, da Bíblia sabe que quando Jesus ele era criança, ele foi até o templo, como era o rito, né, pelo Bar Mitzvah, para ser testado pelos fariseus e pelos líderes ali do templo. Jesus ele também foi aos seus 12, 13 anos de idade, né, como é costume dos judeus. E como é costume dos judeus, todo sábado, como Jesus era um bom judeu, todo sábado Jesus ia até a sinagoga. Isso ele aprendeu com seu pai, como de costume, e aí ele criou esse hábito. Então, o termo sinagoga ele tem uma origem na palavra hebraica sinagoga. Sim significa junto e ago significa conduta ou educação. As duas palavras juntas significam assembleia. Então, a gente já entende pela etimologia da palavra que a assembleia, né, é a reunião de pessoas. Agora eu faço uma pergunta a vocês: que diferença faz se a gente está reunindo numa casa ou se a gente está reunindo num templo? Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Não há diferença. Então, se a gente vai numa igreja ou se a gente vai na casa de uns irmãos, sempre haverá custo com a luz, sempre haverá custo com a água, haverá o custo, no caso, uma vez por mês, ou da periodicidade que existe em relação à Santa Ceia, tem que comprar o suco de uva, tem que comprar o pãozinho, né? Então, sempre há um custo para isso. Então, para isso, nós temos que nos reunir e ofertar também, para que a casa ou o templo, né, ou edificação, seja qual ela for, a gente possa usufruir várias vezes, né? E quem vai pagar por esse custo, né? Será que a gente vai deixar sobre a incumbência de uma única pessoa? Ou a gente vai fazer aquilo que está em Atos capítulo 4, né? Ou capítulo 5, que a gente leva até os pés dos apóstolos. Então, a gente tem que fazer isso. Nós temos que ir nas igrejas, que é a antiga sinagoga, né? A sinagoga a igreja do Antigo Testamento, né? Ou até a época de Cristo, e ela perdurou até o século I, né? Hoje ainda existe, mas ela ganhou muita força, quase 400 templos só na região de Jerusalém até o século I. Então, nós podemos já entender, existem muitos versículos também como Mateus 9,35, onde diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. João capítulo 18, verso 20. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Em Atos 52 diz assim: Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar os apóstolos e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5:42. E para quem é estudante vai saber que em várias passagens da Bíblia narra que Jesus ele esteve na sinagoga e no templo. Então, a gente deve ir às igrejas hoje? Sim, é uma afirmação. Nós devemos ir às igrejas hoje. Nós temos que adorar a Deus. Ah, mas não está escrito em João 4 ou João 8, né? João 4, outro não me lembro agora, que importa que a gente adore a Deus em espírito, é claro que a gente tem que adorar a Deus em espírito, e é claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a palavra em hebraico significa assembleia ou reunião de pessoas. Então não importa se essa reunião de pessoas ela está numa casa ou se ela está numa igreja, não importa isso, se ela está num templo físico de quatro paredes, não importa. O importa é a reunião do povo.
Então, como Deus instituiu a sinagoga, Deus também instituiu as igrejas. Jesus ia na sinagoga e Jesus ia no templo. Ele só não foi igreja porque ele foi o fundador da igreja, né? Ele criou a igreja. Então, Jesus não tinha esse hábito de, de ir numa igreja porque já existiam sinagogas. Mas a sinagoga é a igreja do Antigo Testamento. Então nós devemos ir sim à igreja e nós devemos sim nos reunir. E Jesus disse, onde estiverem dois ou três, eu vou estar ali no meio. Jesus não falou que é só na casa. Jesus falou onde estiverem dois ou três. Então seja na casa ou seja num templo, Jesus vai estar lá. É isso que a Bíblia diz, né? E se você for parar para analisar no livro de Atos, você vai entender que que Pedro, quando ele prega a sua primeira ministração, 3.000 almas se convertem. Eu te pergunto, onde cabe 3.000 pessoas numa casa? Não cabe. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. Aí eu pergunto, 8.000 pessoas. Cabe 8.000 pessoas numa casa? Não cabe. Então já havia necessidade de ter um templo naquela época, quanto mais hoje. Então eu afirmo categoricamente que a Bíblia fala que Jesus ia na sinagoga, que é a igreja do Antigo Testamento, e se Jesus ia na sinagoga, pode ter certeza que hoje Jesus está nas igrejas sim, não por causa do templo apenas, mas por causa da reunião, da assembleia, que as pessoas se reúnem lá. Então essa é uma verdade bíblica e ninguém pode discordar da Bíblia, né? A menos quem já rejeitou ela por inteiro. Mas se você aceita o Novo Testamento, você é obrigado a entender que Jesus ele ia na sinagoga, que Jesus ele frequentava a igreja do Antigo Testamento. Então é isso. Fiquem na paz de Cristo e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.